Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, quarta-feira, o tema da lição é responsabilidades dos membros da família de Deus. Fazer parte da família de Deus é um privilégio. Fazer parte da família de Deus é uma bênção, mas essa bênção, esse privilégio, envolve responsabilidades. Então, para com que eu desenvolva a membresia da família de Deus, eu tenho que levar em consideração as responsabilidades que ele me confere, que ele me concede. A minha garganta não está muito boa, mas eu espero que dê para você entender o que a gente vai aqui falar. Olha só, o texto da lição de hoje, ele tem dois pontos que eu achei extremamente interessante. Primeiro, o texto de Deuteronômio, capítulo 6 e o verso 5, é um texto, irmãos, que começa com um mandamento. O primeiro mandamento é: ouve, ó Israel. Aí ele fala: o vosso Deus é o único Senhor. Aí, em seguida, no verso 5, ele fala agora do que Deus quer de nós, de fato, que nós amemos a Ele, e o texto nos leva em consideração que o amor que Ele pede é um amor por completo, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E para a gente entender essa expressão, irmãos, isso quer dizer amor sem reservas. Eu tenho que amar a Deus sem deixar nenhum espaço no meu coração para qualquer outra coisa que comprometa a minha plenitude no amor de Deus. Nada pode haver em minha vida que venha subtrair ou venha comprometer o meu amor para com Ele. Por isso que aqui o princípio é de todo o teu coração, de toda a tua alma. O coração como o centro das emoções, onde nele deve estar arraigado tudo aquilo que procede do Pai. Tudo aquilo que Ele nos concede para que possamos devolvê-lo. Nós sabemos, irmãos, que nosso coração é a única parte que Deus pede de nós. Filho, dá-me o teu coração. Com os lábios me louvam, mas o seu coração está distante de mim. Chega a dizer assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, Filipenses 4:8. Diz assim: seja isso que ocupe os vossos corações ou vossos pensamentos. Então, assim, quando ele pede de todo o coração, é um coração por completo. Deus quer que nós, na verdade, entreguemos nossa vida a Ele inteiramente, porque Ele nos criou inteiro também. Deus nos criou em parte. Então, se Ele nos criou em parte, a nossa adoração a Ele e o que Ele pede de nós é uma entrega total. E o outro texto aqui, que está no capítulo 22 de Mateus e o verso 37, é aquele momento em que Cristo esteve com um dos líderes doutores da lei, e ele pergunta qual é o primeiro e grande mandamento. Aí Jesus ali cita novamente Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E é interessante que quando Lucas menciona essa história, em Lucas 10, 27, ali então entra a parábola do bom samaritano, que na verdade Ellen White chega a descrever que aquilo não foi uma parábola, aquilo foi uma coisa, foi um ato realmente, uma história real. E quando ele menciona essa história da parábola, ou da suposta parábola, melhor dizendo, da história do bom samaritano, estava ali presente o levita e o sacerdote. Então Jesus contou aquela história, consciente de que eles estavam ali presentes, e levou à tona. O que a gente entende disso aqui? Levando em consideração que isso está em Mateus 22, 37, Marcos 12, 29 e Lucas também. Aí você pergunta, poxa, se esse ponto de amor é tão importante, por que não está nos 4 evangelhos? Eu concluo que João era chamado de o discípulo ou o apóstolo do amor. E João é que fala muito mais sobre amor. É tanto que só em João fala, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Você não encontra essa mesma história, esse mesmo verso em Mateus, nem Marcos, nem Lucas, mas só João. O encontro de Cristo com Nicodemos, só João descreve. E ali, na verdade, foi um encontro para levar à consciência a verdadeira conversão que é brotado por um amor que começa no coração. Então, diante disso aqui, quando nós amarmos a Deus sem reservas, nós então teremos o prazer de usufruir a bênção da sua presença em nossa vida. Por isso que Deus pede de nós um amor ou uma entrega total. Todo o coração, toda a nossa alma, que envolve o nosso corpo por completo, e todo o nosso entendimento. É interessante isso aqui, porque Deus aqui faz mais uma vez uma advertência, Cristo faz uma advertência, para que a gente considere a nossa entrega a Ele por completo. Mais adiante, irmãos, tem um texto do livro de Deuteronômio, também enfatizando o que ele pede. E é interessante que no livro de Deuteronômio, capítulo 6, e o verso 8, olha o que é dito aqui, ó. Deuteronômio, capítulo 6, e o verso 8 diz assim, ó: estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Esse é o verso 6. Verso 8. Também atarás como sinal na tua mão e te serão como que no frontal dos olhos. Ou seja,
essa expressão deve ficar guardada. Os mandamentos de Deus, irmãos, não eram simplesmente para ser lidos, e a obediência a ele demonstra total abnegação, demonstra total entrega. Os mandamentos só foram colocados para que a gente levasse com seriedade que o nosso amor de fato é verdadeiro. É tanto que ele pede para temer a ele, né? Esse temor aqui não deve ser visto como temor de ter medo ou de ter receio. Lembrando que o próprio João fala, né? O perfeito amor lança fora o medo. Isso aqui no Evangelho de João, ou perdão, na carta de João, capítulo 5 e o verso 3. Miqueias, também capítulo 6, verso 8, diz assim: Ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Que andes humildemente com teu Deus, levando em consideração que ele fala que ames a sua presença, que faça a sua vontade. Deixa eu ler para vocês aqui esse texto com mais precisão, para ficar mais claro. Miqueias, capítulo 6, olha só. Miqueias, capítulo 6, e o verso 8. Miqueias 6, verso 8 diz assim: Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratiques a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Esse é um pedido de Deus para conosco. E é interessante que a expressão aqui, quando ele pedindo que deve ser feita uma entrega a Deus, essa entrega não só é sem reservas, mas é uma entrega que envolve um voluntarianismo gerado pelo Espírito Santo. Nenhuma pessoa, irmãos, pode entregar a Deus a vida sem antes ser tocado por ele. Como diz o texto, né? Entrega a tua vida ao Senhor, em algumas traduções fala, ou entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Nesse aspecto, eu entendo que o temer aqui a Deus envolve um respeito por completo, fazendo-nos reconhecer quem nós somos e considerando a nossa indignidade, então entendemos a grandeza estupenda de Deus. E aqui, essa expressão nos deve fazer refletir que o temor a Deus deve ser respeitá-lo piedosamente, conhecendo a nossa fragilidade e reconhecendo a grande soberania de Deus. Então eu entendo que para nós sermos membros da família de Deus, devemos fazer bom uso das responsabilidades ou dos privilégios que ele nos concede. Lembrando da frase, né? A mordomia é um privilégio que Deus nos concede para o desenvolvimento no amor e para nos fazer estarmos protegidos, ou melhor, para nos dar a vitória contra a cobiça e também o orgulho, a cobiça e a avareza. Isso nos faz entender, irmãos, que todas essas dádivas de Deus nos preenche verdadeiramente. E aqui eu queria concluir com vocês o texto que está em Mateus capítulo 7, onde Jesus faz menção, no Sermão do Monte, sobre aquele que construiu a sua casa sobre a rocha e construiu a casa sobre a areia, levando em consideração que aquele que edificou-se em Cristo, como símbolo da rocha, fundamentado pela palavra de Deus, esse perdurou. Mas aquele que foi colocado em coisas passageiras, em coisas materiais, em coisas que na verdade não têm produtividade vitalícia, se foi. Perdeu-se a sua casa e perdeu-se também a sua própria vida. E ele termina aqui, ó. Ambos ouviram a palavra, um obedeceu e o outro não. Os resultados fizeram a diferença entre a vida e a morte. Que Deus, portanto, irmãos, nos traga consideração e que levemos com propriedade as responsabilidades que Deus nos confiou, temendo a Ele, e lembrando que essa é a primeira mensagem, né, angelical. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E só abrindo aqui um parêntese, essa lição das 3 mensagens, esse verso, capítulo 14, das 3 mensagens angélicas, será o nosso assunto do próximo trimestre, com o professor e o autor Mark Finley. Então, assim, se o primeiro ponto da mensagem é temer a Deus, e o temer envolve um amor que nos dá uma prática de obediência, devemos levar com grande seriedade o amor a Deus, um amor prático, um amor que externaliza, um amor que demonstra, como diz o texto sagrado, né? A fé sem as obras é morta. Então, as obras é uma demonstração de fé pela submissão à sua palavra, nos entregando a obediência ao Senhor. Deus, portanto, nos abençoe. Oremos nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela tua bondade e, acima de tudo, pela responsabilidade que o Senhor nos concede. Como filhos teus que somos, nos ajuda a considerarmos, ó Pai, este ponto, que saibamos levar com seriedade o obedecer a tua palavra, pois é o que o Senhor nos pede de fato. Obediência, como o Senhor nos aconselha, se me amais, guardarei os meus mandamentos. Então, que nós possamos demonstrar um amor sincero, um amor singelo, de pessoas que amem a Ti verdadeiramente, e que nós possamos Te amar, Senhor, sem reservas.
nada deste mundo venha ocupar nossa mente, mas que só o Senhor venha de fato inundar todo o nosso coração. Nos dá a tua bênção, o teu perdão, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia em sua presença. Se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe. E dessa forma, possamos continuar levando avante a obra do Senhor. Bom estudo, até o próximo estudo. Até logo.